Aleluia, aplauda Jesus. Glórias te damos, Senhor. É uma alegria e uma satisfação poder celebrar Jesus com você. Você está feliz? Em meio a tanta tristeza, em meio a tanta dor, nós temos um Cristo que ora por nós, que nos traz refúgio e que nós podemos buscar amparo nele. Celebra ele. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ele louvor. Você pode cantar. Jesus, tu és Rei das nossos corações. Teu é o reino e o poder para sempre. Amém. Só as vozes. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor, a ele louvor, aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou, a ele louvor. Reina em nossos corações, teu é o reino e o poder. Celebre para sempre, amém. Tua igreja canta, Senhor. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Oh Senhor, recebe a nossa adoração, Jesus. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tu faz, por tudo que tu tens feito, Senhor. Essa é a nossa gratidão, Senhor. Tua igreja canta, Senhor. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar.
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez, pela cruz me chamou. Me aproximo,
Tati. E é uma alegria viver em comunidade e poder estar servindo junto a vocês e com vocês e também estar recebendo. Coisa boa é poder ver o corpo de Jesus reunido, celebrando mesmo no meio das dificuldades. Porque a palavra mesmo diz, né, que nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas lembre-se de ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos a certeza que nós venceremos o mundo. Venceremos as adversidades, não por nós, mas por quem nós cremos, amém? Amém? E eu quero convidar a Cleusa para vir aqui. Pode vir aqui. E, gente, algumas pessoas, ou muitas pessoas, já sabem o que a gente tem feito lá no Passo da Areia, na sede, mas de repente ficam perguntando, né, o que está acontecendo? Tem gente diferente, enfim, né? E a Cleusa, para quem não conhece, a Cleusa é uma amiga. Ela, na verdade, é uma pessoa que me ensina muito no social. E aprove a Deus, né? Lá em janeiro do ano passado, a gente teve um primeiro contato mais profundo e eu, de alguma forma, caminhei com ela por muito tempo ali, fazendo várias coisas pelo Instituto e ela pelo Instituto Monte Serra. E quando surgiu, né, a questão das enchentes, de tudo isso, Eduardo e eu ficamos orando sobre como a gente poderia atuar, né? Como nós poderíamos ser parte da resposta à solução das questões, né? E não é fácil, irmãos, decidir, pensar, orar e colocar em prática as coisas, né? E a Cleusa foi uma ajudadora, uma parceira. Quando começou o abrigo lá na sexta-feira, no sábado, né? O Eduardo e eu, a gente entendeu que poderia ser dessa forma. A primeira pessoa que eu disse para o Eduardo, eu vou ligar para a Cleusa, porque eu sei que ela pode nos ajudar e nos ensinar, né? E depois, quando a gente teve que evacuar o espaço lá, novamente a gente contou com a Cleusa para nos ajudar. E a gente quer que ela dê um testemunho de tudo isso. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo lá no Centro de Distribuição da Passo da Areia é o que a gente cantou aqui, na segunda música, né? Que nós somos um único povo a proclamar a verdade de Jesus. Então, o que nós temos visto e o que nós temos vivido, e eu louvo a Deus porque é o que nós temos pregado, né? Porque é o que eu tenho vivido, é que esse tempo é um tempo de união, não de divisão, né? E glória a Deus porque nós podemos estar aqui, né, representando o reino de Jesus, não uma placa de igreja, porque nós podemos fazer muitas coisas juntos e a Cleusa vai falar um pouquinho para nós sobre isso. A paz de Jesus, que alegria a gente poder estar aqui. Alguns a gente tem podido servir ao Senhor lá no espaço tão bonito que Deus deu. Igreja de Jesus lá. Deus tinha um propósito quando nos aproximou, e Ele nos aproximou pela causa social, que tem tudo a ver com o nosso Jesus. E todos nós, queridos irmãos, estamos tendo uma oportunidade singular de apresentar ao nosso estado, à nossa cidade, como Jesus trata com o caos. E eu estava cantando essa última música. Pelo amor, pela cruz, nós fomos resgatados. Então, eu e tu, que estamos secos, estamos num lugar tão bonito aqui hoje, nessa manhã. Essa mesma cruz alcançou aqueles que estão em abrigo. Essa mesma cruz alcançou aqueles que estão ilhados. Essa mesma cruz que nos motiva hoje de manhã a nos alegrarmos no Senhor, essa cruz também é para eles, é por eles. E eu e tu não podemos ser indiferentes, nós não estamos indiferentes. E graças a Deus pela vida de vocês. Alguns podem estar lá diariamente, outros não. Mas o fato é que Deus nos proporciona esse tipo de momento. Monte Serra, Passo da Areia, Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Mevan, Igreja Cristã Filadélfia. Deus está fazendo algo e Ele conta comigo e contigo. E ontem eu li essa palavra em 1 Coríntios 15, 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Então, se alegra no Senhor. Se você não pode estar à frente, num abrigo, num centro de distribuição, você faz parte, o teu trabalho não é em vão. E nesse tempo,
eu estou à frente de uma outra ONG, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano, que tem a proposta de fortalecer as ONGs, fortalecer projetos sociais. Abençoada pelo pastor Tércio, eu encerrei minha jornada no Instituto Monte Serra e agora sigo na área social. Então, a minha gratidão à Tati, ao pastor Eduardo, pelo sim em obediência a Deus, e vocês, Igreja de Jesus, corajosamente têm disponibilizado o prédio que Deus deu. É só um prédio, mas cada pessoa que chega lá, cada abrigo, cada instituição está entrando num território de Deus. O amor de Jesus está sendo conhecido através de cada separação de alimento pelos nossos manos, de cada kit de higiene, de cada item de limpeza. O amor de Jesus está chegando. Então tu pode falar para o teu irmão aí do lado, nós estamos na missão juntos. Pode falar, mesmo quem não está, nós estamos na missão juntos. É você que está fazendo. Que seja um grande mover de Deus. E eu peço que você ore muito, para que seja um tempo de salvação, para que esse estado, para que essa cidade seja sacudida, e ela vai ser por nós, que temos o amor de Jesus. As pessoas não entendem a nossa linguagem, elas vão entender o amor prático de Jesus através de uma cesta básica. Elas vão entender essas coisas. Então, obrigada por nos acolherem. Os irmãos que estão me conhecendo mais no dia a dia, é graça sobre graça, porque eu estou um dia de cada vez em processo de santificação. Então, obrigada pela paciência, obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor, e obrigada por cada dia nos acolherem naquele lugar. Que Deus abençoe. Aqui. Eu quero chamar o pastor Marcelo Maidana para vir aqui. Ele está filmando. Vem aqui, amor. Vem aqui também. E a gente vai nos levantar e nós vamos orar para que essa unidade não pare, que o amor de Jesus não pare, que as pessoas possam conhecer Jesus através do que Ele tem feito entre nós e através de nós. Pastor Pedro, pode vir aqui orar por nós? Estenda suas mãos. Senhor, nós te somos gratos, ó Pai, porque pela unidade da Tua igreja, o Evangelho vai se expandindo, ó Deus, em amor, em graça, em sabedoria. Pai querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na Tua presença. Pai querido, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua intervenção, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, usa, Senhor, usa-nos, ó Pai, com um coração contrito em amor, o amor que vem de Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, fortalece as mãos, ó Pai, desses irmãos, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai, que a cada ação, ó Deus, que a cada separação de alimento, seja qual for o item, Senhor, que haja a Tua poderosa mão, Teu poderoso amor, Senhor, que alcançarão vidas, ó Deus. Pai querido, nós clamamos a Ti nessa manhã. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por levantar isso no meio do Teu povo. Pai querido, te damos graças, porque Tu és bom o tempo todo. Em todo o tempo Tu és bom, ó Pai. E por isso nós Te glorificamos e Te exaltamos, porque só a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Que você creia, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Vocês podem se sentar. E sabe, irmãos, que nós pensamos muito quando olhamos para as pessoas, olhamos para a situação, como a gente vai contribuir, né? E como a Cleusa falou, nós podemos contribuir de várias formas.
E com certeza, o que tu tem feito no secreto, ajudando, fazendo as ações, levando, entregando, orando, intercedendo, abraçando, é parte da contribuição do que Jesus te chamou para fazer. Mas nós também precisamos continuar contribuindo com a obra do Senhor na nossa igreja local, porque a nossa igreja local, ela tem sido ponte, né? Ponte, não ilha. Hoje de manhã eu estava lendo sobre isso, né? Porque uma ponte é a que leva para outros lugares. E nessa semana eu estava vendo o vídeo de um amigo nosso lá de Lajeado, o Daniel, que foi visitar um pastor em Arroio do Meio, né? Eu mostrei o vídeo para algumas pessoas. A gente conheceu o pastor Daniel há um mês atrás, mas a gente criou um laço ali e é tão lindo de ver o que ele tem feito lá, né? Sendo uma ponte. E naquele lugar, as duas pontes que ligam aquelas duas cidades de 7 quilômetros de distância uma da outra foram destruídas. E o exército fez uma pontezinha onde só pode passar uma pessoa, com umas barquinhas assim, né? E eu fiquei olhando aquela imagem de destruição, porque é como se fosse um cenário de guerra, onde eles estavam passando e filmando. E eu pensando, né? Foram homens que ninguém sabe, né? Mas que são parte de um exército, né? Um exército que construiu aquela passagem, né? E eu louvo a Deus porque nós temos homens que têm construído passagens e têm contribuído para isso, né? Então, que nós também possamos ser uma ponte. Às vezes nós queremos ser uma ponte muito grande, né? Que estrondosa, que todo mundo vê, como a ponte do Guaíba. Mas aquela ponte que foi construída muito pequena, onde somente uma pessoa pode passar com pouquinhas pessoas. Ela também ela também tem um objetivo, que é transportar, que é levar algo. Então, nós precisamos lembrar que as nossas contribuições, de forma nenhuma, precisam ser menosprezadas pela quantidade, mas sim pela intenção de ser ponte. Então, que quando você contribuir nessa manhã, quando você olhar para o que Jesus tem te dado, não olhe o tamanho, mas lembre do objetivo, que é ser ponte. E essa ponte não depende do tamanho, mas depende do objetivo para qual Jesus chamou. Então, que quando você contribui, você lembre disso, que não importa o quanto, mas importa a tua fidelidade e a tua intenção de coração, amém? Então, que nós possamos nos alegrar ao contribuir nessa manhã. Sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova vida, alegria em todo tempo. Olhe para o lado e diga: tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente
foi dado como herança eterna. E a prova de um amor tão profundo. Eu vi a alegria em todo o tempo. Pela minha muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, quem fez tudo ao me dar a salvação. E Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aplauda Jesus. Oh, glórias te damos, Senhor. Oh, Senhor, queremos te adorar, Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim.
Oi, eu me chamo Eduardo. Estou muito feliz, irmãos, nós estamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes no Senhor, amém? E nós falamos a semana passada de que a gente pode não entender tão bem o que tem nos acontecido, mas a gente precisa estar preocupado como nós vamos reagir, como Jesus espera que nós reajamos à situação. E eu tenho certeza de uma coisa, que nós precisamos reagir com oração, precisamos reagir orando ao nosso Deus. Então eu queria te convidar agora para nós fazermos um tempo de oração, de clamor ao Senhor. Precisamos da graça de Jesus, precisamos da visita dEle, da presença dEle, precisamos que Ele nos fale hoje, que Ele nos traga a paz que vai além do entendimento, que Ele derrame graça, que Ele derrame ânimo sobre nós. Então eu vou chamar aqui na frente os pastores, vou chamar aqui o Rudá, nós vamos ter tempo de oração, irmãos. Se você quiser ficar em pé, se você quiser se ajoelhar, se você quiser se sentar, nós vamos ter um tempo de orar, de clamar ao Senhor, de colocar nossa vida diante do altar de Deus, como igreja, individualmente também. Nós vamos pedir que o Senhor nos ajude, que o Senhor olhe por nós, que o Senhor nos use, que o Senhor nos restaure, nos sustente, nos mova na direção dEle. Então, queria que nós estivéssemos fazendo esse tempo aí de clamor e oração. Sr. Pedro. Amados, antes de eu orar, porque vai ser dentro da minha oração, no nosso PGM a gente tirou o PGM para estar orando, e Deus nos tem direcionado. E eu estava refletindo, pastor Eduardo, ano passado alguns tiveram a oportunidade de poderem ir até Encantado e Mussum. Nós fomos. Eu estava falando no nosso PGM, Deus é soberano, nada está fora do controle do Senhor, amém? E amados, aqueles que tiveram o desejo de ir, mas não puderam, eu vi isso como a mão do Senhor, Ele movendo. Hoje você vai ter muitas oportunidades de você fazer aquilo que você gostaria de ter ido lá, mas não teve oportunidade. Muitas pessoas próximas hoje precisarão das nossas mãos, precisarão do nosso auxílio. Então nós temos uma grande oportunidade. E no nosso PGM, só vou ler esse versículo, em Colossenses capítulo 3, verso 12, diz assim: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, preste atenção agora, ó, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Amados, a minha oração tem sido essa: Senhor, me revista de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência e o suportar também, porque eu creio que nós enfrentaremos, temos muito trabalho ainda, muitas pessoas vão precisar do nosso auxílio para a limpeza, e nós podemos ouvir muitas reclamações, muitas murmurações, muita gente até condenando Deus, e nós precisamos suportar essas pessoas. Suportar em quê? Em amor, uma palavra. Então a minha oração nessa manhã vai ser essa: se você deseja também isso, se coloque de joelho, se coloque de joelho onde você está. Nós estaremos orando, porque eu creio que o Senhor está dando uma grande oportunidade para as igrejas de exercer o que Ele nos chamou. Amém? Senhor, nós te louvamos nessa manhã, Pai. Nos colocamos diante da Tua presença, a Tua presença que é santa, que é poderosa, ó Deus, que nos ama,
Pai querido, e somos esse povo a quem Tu escolheste pelo nome, Senhor. Tu escolheste aqui cada um pelo nome, Senhor, e nós temos, ó Deus, um trabalho a fazer como igreja. Pai querido, em nome de Jesus, quantas pessoas bem próximas de nós necessitarão de um auxílio, de uma palavra, de um exercício de compaixão, de humildade. Pai querido, derrama sobre a Tua igreja essa virtude que vem de Ti, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos suportar uns aos outros em amor. Pai amado, nós oramos nessa manhã, pedindo essa cobertura espiritual sobre nós, sobre cada um aqui nessa manhã, que terá uma oportunidade de fazer uma limpeza numa casa, não só uma limpeza, mas uma oração. Pai, demonstrando o carinho, o amor, Senhor, que vem de Ti. Pai querido, em nome de Jesus, derrama sobre nós nessa manhã, Deus, essas virtudes espirituais, para que possamos exercer no Teu nome, para que essas pessoas possam conhecer quem é o Senhor, quem é o Senhor. Pai amado, nós Te louvamos, nós bendizemos o Teu nome, nós Te agradecemos por tudo, Pai querido, porque o Senhor é soberano e nada foge ao Teu controle, Senhor. Os Teus planos, os Teus propósitos, nós não entendemos nesse momento, mas entenderemos logo à frente. Pai querido, em nome de Jesus, nos levantamos como igreja nesta manhã, para clamar a Ti, Senhor, para clamar a Ti por misericórdia e graça. Pai amado, nós Te agradecemos por esse momento tão nobre, tão especial na Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu exalto o Teu nome, que Tu és Deus acima de tudo e de todos. Eu exalto o Teu nome, porque Teu é o domínio, Teu é o reino, Tua é a glória. Bendito seja o nome do Senhor, de eternidade a eternidade, porque pertence a Ti a sabedoria, pertence a Ti o reino, pertence a Ti o domínio, pertence a Ti o controle de tudo. Tu és aquele Deus que muda o tempo, Tu és aquele que muda as estações, Senhor. Tu és aquele que tem o controle de todo o universo. Nada foge ao Teu controle, Senhor. Tu estás assentado no trono, reinando, Pai, reinando. Oh Deus, e eu com os joelhos dobrados com os meus irmãos, eu declaro: Tu és Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Senhor. Eu Te exalto, Pai, eu Te exalto. Tu és aquele que está assentado sobre o sublime trono, e essa terra pode estar este caos, esse descontrole, mas os céus estão no controle. Tu estás no domínio, Senhor, e nada acontece sem a Tua permissão. Se o Senhor permitiu, o Senhor tem propósitos, e nós nos submetemos. Eu me submeto ao Teu senhorio, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E a Ti, Senhor, eu dou a honra, eu dou a glória, eu dou o louvor.
E eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida, Jesus, é tua. A minha vida é tua, Jesus. E eu te amo. Eu te amo. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quero convidar vocês a ficarem em pé. E eu quero fazer a mesma coisa que nós fizemos na semana passada. Se você precisa de graça de Jesus, se você precisa de uma oração, queria te convidar você a vir aqui na frente. Não importa o que você está vivendo, se você precisa de ajuda emocional, espiritual, material, queria te convidar você a vir aqui na frente. Vem aqui na frente, queremos orar por ti. Vem, vem. Nós queremos orar por ti. Vem. Queremos orar por ti. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Nós queremos orar por ti. Pode vir. Pode vir. Irmãos, quem não veio, vem abraçar alguém. Vem abraçar alguém. Quem não veio, vem. Não pode ficar ninguém aqui sem um abraço. Vem. Quem não veio, vem abraçar alguém. Vem. Vem abraçar. Vem abraçar. Vem abraçar. Vamos nos abraçar. Tua graça venha sobre nós, Senhor. Que a Tua graça venha sobre nós, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. Pela Tua bondade, Senhor, prometida, que vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. Nos entregamos a Ti, Senhor. Vem com a Tua graça. Tu és bom, Senhor. Chega até nós, Senhor. Oramos por cada um, Senhor, que se colocou na Tua presença hoje, que precisa de Ti, Senhor, que manifestou publicamente que precisa de Ti, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, abençoar de uma forma, Senhor, surpreendente em nome de Jesus, Pai. Vem com Teu Espírito trocar a ansiedade pela paz que excede todo o entendimento, Senhor. Tu que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Vem sobre nós, Senhor. Precisamos de Ti. O Rio Grande do Sul precisa de Ti nesse tempo, Senhor. Vem, ó Deus, com a Tua graça. Precisamos da Tua graça, Senhor. Vem sobre a igreja do Passo da Areia, Senhor. Vem sobre o Teu povo, Senhor. Nos renova as forças, Deus, derrama sobre nós as condições para a restauração de nós mesmos e da Tua cidade, Senhor, do Teu estado, Senhor. Consagramos tudo a Ti, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito venha sobre nós, Pai. Que Teu Espírito venha sobre nós nessa manhã, Senhor. Fala ao coração de cada um, Senhor. Fala à Tua igreja, Pai. Fala a cada um, Senhor. Traz consolo. Traz alegria, traz renovo, Senhor. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Teu poder. Tu és bom, Senhor, todo o tempo. Nós
a tua bondade permanecerá conosco até a tua vinda, Senhor, eternamente, Senhor. Seguirá, Senhor, vontade me seguirá, seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Louvado seja o teu nome, Jesus, das tuas promessas sobre nós. És fiel em todo tempo. Sempre, Senhor, sempre fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a Amém. Amém, meus irmãos. Jesus dê graça, derrame da graça dele sobre a tua vida. Amém. Quero convidar vocês a sentarem por uns segundos. Quem está nos visitando hoje, a gente sempre gosta de fazer um momento especial aqui. O pessoal gosta de presentear aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. A gente entrega um presente, um brinde. Então, quero te encorajar a você não deixar de passar no balcão, o pessoal da recepção, se você não passou ainda, para você receber lá um presente depois. Eles querem te conhecer, querem te abraçar, querem te dar as boas-vindas. Quem é que nos visita hoje pela primeira vez aí? Umas pessoas aqui, muito bem-vindos. Gente, que bênção a gente estar juntos aqui. Eu queria, meus irmãos, que agora então a gente estivesse se preparando para ouvir a palavra do Senhor. Sabe, irmãos, que eu estava tendo uma conversa com Jesus ontem, porque Jesus me fez um profeta maior do que eu podia entender, falando em maio do ano passado sobre chuva. E aí começaram a vir as chuvas eu estava falando sobre chuva espiritual, e as chuvas começaram a vir de uma outra maneira, né? De uma outra forma, começaram a vir as chuvas. E eu estava perguntando, Jesus, o que tu tem falado com a gente? Me ajuda a entender, porque nem eu entendo do que tu estava me levando a falar o ano passado. E nós ali como colegiado decidimos que o ano 2024 seria o ano da chuva e da colheita. E aí a gente continua vivendo uma situação de chuva material mesmo, né? E eu estava falando com Jesus sobre qual era o significado disso. E, meus irmãos, eu quero que a gente ouça o que o Senhor tem para nós hoje. Sabe que é importante eu fazer aqui um histórico com vocês, um histórico de acontecimentos mundiais. 24 de fevereiro de 2022, olha só, meus irmãos, 2 anos já, mais de 2 anos já, início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, fevereiro de 2022. Setembro, agora vou ficar focado em 2023 e 2024, setembro de 2023, iniciando no dia 4 de setembro, maior enchente até aquele momento da história do Vale do Taquari. A anterior foi em 1941, né, como vocês sabem.
8 de setembro, isso não são muitas pessoas que sabem, naquela mesma semana da enchente no Vale do Taquari, acontece um terremoto no Marrocos, inédito, nível 6,8 de 10, mais de 2.800 mortos no Marrocos, na mesma semana, irmãos, na mesma semana, um terremoto desse tamanho. Outubro de 2023, guerra entre Israel e Hamas, e rumores de guerra entre Rússia e Estados Unidos, se entrar nós vamos para cima e tudo mais, né? Novembro de 2023, segunda maior enchente no Vale do Taquari, ficou empatada com a de 1941. Se repete uma coisa absurda no Vale do Taquari o ano passado. Isso em novembro de 23. Agora estamos em 2024. Março, 22 de março de 2024. Tornados varrem a Califórnia. Muita destruição. 13 de abril de 2024. Se intensifica a guerra lá em Israel, com o Irã entrando também na história, e a guerra da Rússia e da Ucrânia segue acontecendo. Abril de 24, 28 de abril de 24, tornados nos Estados Unidos mais uma vez, Oklahoma, Texas, Missouri, Kansas, 4 mortos, dezenas de feridos. 11 de maio de 24, tornado no município de Cambará do Sul, atinge 57 casas, meus irmãos, tornado no Rio Grande do Sul, em Cambará, 57 casas. E a gente vive então essa mais próxima de nós, né? Maio de 24, enchente, afeta mais de 90% do estado, são 461 municípios de 497 municípios aqui do Rio Grande do Sul. E, irmãos, não só isso, no dia 13, no meio dessa situação toda, Caxias do Sul viveu terremotos reais em 3 lugares. Ah, mas tem explicação daqui de lá, a água fez as rochas se mexerem? Não sei, mas foi terremoto. Foi terremoto em 3 lugares, tremores de terra em 3 lugares de Caxias do Sul. Mas, Eduardo, por que tu está falando sobre isso? Por que tu está falando de todas essas coisas? De furacões, terremotos e rumores de guerras e tudo mais? Porque Jesus disse que isso seriam sinais que antecederiam a vinda dele. E, irmãos, eu tenho certeza, essas coisas não estão acontecendo por acaso. São cumprimento de profecias, de previsões que Jesus fez, deixou para nós. Estão acontecendo e de uma forma cada vez maior. Mas, irmãos, eu quero que vocês também entendam e lembrem e guardem no coração de vocês uma outra coisa. Vocês sabem muito bem, aqueles que têm vivido isso com a gente desde o ano passado, o que nós temos vivido aqui no Passo da Areia espiritualmente também. Não são só esses os sinais, são outros sinais também. Nós temos vivido a graça de Deus, o mover de Deus, a unção do Espírito, os milagres se multiplicando. E eu quero informar vocês que não é só no Passo da Areia. Eu tenho falado com os irmãos da Montserrat e eles têm dito: Eduardo, está acontecendo algo aqui que não tem explicação espiritualmente falando. Eu tenho falado com meus irmãos da Assembleia de Deus, têm dito: Eduardo, tem acontecido uma coisa aqui nesse último ano que não é normal, Eduardo, espiritualmente. Então nós temos também vivido os outros sinais que Jesus tinha prometido. Então, meus irmãos, a chuva, ela é dupla, sim. Ela não é só as chuvas dos sinais que afetam a gente materialmente, mas é a chuva espiritual que tem vindo sobre nós e vai continuar crescendo sobre nós, irmãos, porque essa também é uma promessa do Senhor. E é sobre isso que eu queria que a gente falasse hoje. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia e nós vamos acessar ela, ou abrir ela, em Mateus 24, para lermos alguns textos sobre isso. Lá em Mateus 24, em que Jesus falou sobre esses sinais, né? Então, quero te convidar a ler a partir do verso 3, o seguinte: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular
e lhe pediram: dize-nos em particular, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é o princípio das dores. Queria que nós vimos então os sinais, que você guardasse essa expressão, princípio das dores, princípio das dores. Tudo bem, eu quero que a gente vá agora para o capítulo 25, e a gente leia a partir do versículo 1, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Vocês viram que essa é a sequência do capítulo 24. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes, ou 5 eram insensatas e 5 sábias, né? As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Deixa eu explicar. Na época, a lâmpada é aquela coisa que tem aparecido ali, ó. É uma coisa que vai óleo dentro, tipo aquelas tochas de jardim que hoje se usa com querosene, né? Vai um pavio e um óleo dentro. Então aquela era a lâmpada, é a candeia, na verdade. Então umas foram sem azeite para repor, né? No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E aí a resposta delas foi: nós não podemos te dar isso, tu precisa ir para aqueles que fornecem esse tipo de coisa, tem que ir lá para o fornecedor. Meus irmãos, por que essa parábola está logo depois dos sinais? Porque, irmãos, os sinais nos lembram que é tempo de deixar-se encher pelo Espírito Santo. Nós precisamos nesse tempo deixar que o Espírito Santo nos encha do óleo que vai manter acesa a chama que nos sustenta e nos permite viver toda essa situação. Mas eu quero que você se lembre do qual era o propósito principal de uma lâmpada daquela. Era ter clareza das coisas que estão acontecendo, era ter visão das coisas. Sem a lâmpada tu anda no escuro. Sem o óleo, sem o Espírito Santo, tu anda no escuro, tu não sabe para onde vai, tu não sabe que passo dá, tu não sabe qual é a realidade. Então nós nos enchemos com o Espírito Santo, vai nos dar condições da gente conseguir entender a realidade espiritual. A realidade espiritual, e como eu falei para vocês, tem duas realidades paralelas, meus irmãos. A realidade que a gente vê e a realidade que a gente não vê. E com a lâmpada você vai poder entender e viver a realidade do reino de Deus, que está prosperando, que está avançando, que está crescendo, mas é espiritual. Então aquele que estiver com a busca do Espírito Santo, enchendo-se do Espírito Santo, esse vai poder viver então essa prosperidade que é espiritual, que vai internamente nos fortalecendo, que vai internamente nos dando graça. Então, meu irmão, o Espírito Santo é combustível, é o contato com o noivo, é o acesso à visão da realidade e do caminho a seguir. Então, irmãos, esse tempo, os sinais que vêm para nós visíveis, são lembranças do que Jesus falou a seguir: encham as suas vasilhas do óleo do Espírito, encham suas vasilhas do óleo do Espírito. Vocês lembram, irmãos, do que a gente estava falando paralelamente desde o ano passado? É tempo de orar mais do que nunca, é tempo de jejuar mais do que nunca, é tempo de buscar a palavra de Deus mais do que nunca, meus irmãos. É porque é assim que nós vamos poder viver o que está acontecendo, é assim que a gente vai poder entender qual é o próximo passo, qual que é a realidade, e o contato com o noivo vai nos sustentar
em qualquer situação. Então eu quero te encorajar a você ser uma pessoa que continua nessa busca de oração, de jejum, de leitura bíblica. Não deixa que nada te distraia. Os sinais são para nos encorajar, a gente deve olhar para os sinais e se sentir encorajado a buscar mais do Espírito, da graça de Jesus. Vamos continuar lendo ali, irmãos, versículo 14 em diante, no capítulo 25. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo ou na alegria do teu Senhor. Amém, irmão? Amém. É isso que você está querendo ouvir, amém? Amém. E ele está dizendo, irmão, ele está dizendo o seguinte: aquele que ganhou mais do que os outros, ele disse, tu foi fiel no pouco. Aquele que tem mais aqui nessa terra, meu irmão, não se compara ao que está por vir. E ele está dizendo, e aquilo que você tem, você precisa administrar. Irmão, a gente fica com uma tendência a pensar, talvez, em sair para longe, em dizer, eu vou abandonar, é um lugar alagado, é um lugar difícil de reconstruir. Meu irmão, eu preciso ouvir o que Jesus tem para mim. E se ele disse, eu quero que você administre as coisas por aqui, Eduardo, fica por aqui, Eduardo, é aqui que eu vou te usar. Então eu vou dizer, Senhor, me dá que eu vou administrar o que tu tem para mim, me dá que eu vou, porque eu quero ouvir, eu quero chegar na tua presença, é a coisa que eu mais quero, que você diga isso, o que foi dito aqui. Irmãos, eu preciso me encorajar com isso. Eu preciso dizer, bom, o que tu me deu, Jesus, eu vou usar. O que tu me deu, eu vou administrar. O que tu me deu, eu vou usar nesse tempo. Irmãos, isso é uma coisa atrás da outra, irmãos. Estamos vendo sinais dos fins dos tempos, vasilhas com óleo para encher as lâmpadas, e agora ele está dizendo, administra o que eu dei para vocês, porque vai chegar o tempo que vocês vão ver quão pouco é isso aí que vocês têm, porque eu tenho muito para dar para vocês, sobre o muito eu colocarei vocês. Então usa o que eu te dei agora, põe aí em prática, porque algo grande está à tua espera. Então, meus irmãos, esses sinais também nos lembram que grandes coisas estão por vir. Então, os sinais nos lembram de administrar bem o que Jesus nos deu, para que Ele então nos coloque sobre mais. E, irmãos, é aquela coisa que a gente tem falado também desde o ano passado, de adquirir patrimônio espiritual. Adquire patrimônio espiritual, investe a tua vida em patrimônio espiritual, investe o teu tempo de forma espiritual, porque isso é o que dá o retorno verdadeiro. Esse é o investimento que o cristão deve fazer. Usa as coisas materiais que você tem para investir no reino do Senhor. Esse é o tempo, irmãos, da gente investir espiritualmente, porque está todo mundo esperando que Jesus venha até nós e diga, servo bom e fiel, te coloquei sobre o pouco, tu administrou esse pouco, tem muita coisa à tua espera, E meu irmão, a gente precisa muito, nesse tempo, perguntar, como a gente falou a semana passada, perguntar para Jesus, Jesus, o que eu estou fazendo que eu deveria parar de fazer? O que eu não estou fazendo que eu deveria fazer? Jesus é que vai dizer o que você faz ou não faz. Você precisa de contato com o Senhor, porque a gente faz demais e se sobrecarrega, a gente se mete em coisas que não deveria fazer, ou a gente acaba fazendo de menos e acaba perdendo aquilo que Jesus tinha para nós, a missão que Jesus tinha para nós, que vai nos trazer benefícios em todas as áreas da nossa vida. Então você precisa, é tempo de você perguntar a Jesus, o que você me deu para administrar, como eu faço isso?
Que envolvimento eu tenho que ter na reação aqui do nosso estado, da nossa cidade? Então é tempo de você perguntar para Jesus, qual é a tua parte? É tempo de você deixar Jesus te usar nessa administração. Então eu disse, eu fui e eu deixei coisas para vocês administrarem. Então administrem, porque breve eu volto e a alegria vai ser muito grande, mas administra o que eu te dei. A partir do verso 31, irmãos, a conversa segue. E ali no versículo 31, o que Jesus falou foi o seguinte: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos as ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Eu preciso explicar aqui uma coisa. A Bíblia diz que nem todas as pessoas são filhos de Deus, mas quem quiser se tornar é adotado como filho. Isso está lá em João capítulo 1. Então, em Paulo escreveu também em Romanos e outras cartas, nós somos filhos por adoção. E lá no capítulo 1 de João está dizendo que aquele que crê e recebe a Cristo, esse se torna filho de Deus. Então aqui ele está falando sobre as pessoas que quiseram ter esse relacionamento de filho com Jesus, e as pessoas que disseram, não me interessa nada sobre Jesus, e ele está dizendo, bom, vai chegar um tempo então que essa opinião vai ser respeitada a fundo, e aqueles então que quiseram um relacionamento vão permanecer eternamente com ele, e aqueles que não quiseram um relacionamento vão ficar eternamente separados. Irmãos, é a realidade, é o que Deus apresentou para nós. Então não dá para alguém poder reagir a uma situação tão grave que nem nós estamos vivendo, se essa pessoa não tiver nenhuma lâmpada para botar o óleo e acender. Então quando você começa o relacionamento com Jesus, de andar com Cristo, de seguir a palavra dele, aí é que você recebe aquela lâmpada que vai poder te dar o calor, a visão espiritual, o que você precisa. Então, primeiro você precisa se converter, essa é a palavra, ser batizado espiritualmente, ser batizado nas águas, e aí que a coisa começa. E ele está falando aqui sobre um momento em que vai chegar, em que as ovelhas, que são os que seguem o pastor, ficam à direita, e os cabritos, que são aqueles que não querem nada com Jesus, ficam à esquerda. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, eu queria destacar o que é falado sobre as ovelhas, e é isso que nós estamos buscando, irmãos. Nós queremos ter cada vez mais essa característica. O que diz? Ele diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Amém, irmão? Então é tempo de nós ficarmos mais ovelhas do que nunca. Ele diz que as ovelhas são essas, que têm essa grande característica, que vão até os que têm fome, vão aos que têm sede, vão aos que não têm roupa, vão aos que estão presos, vão aos que estão precisando, para ajudar essas pessoas. Então é tempo, irmãos, de a gente ficar cada vez mais parecido com a ovelha. Então os sinais, eles nos lembram dos nossos propósitos como cristãos, irmãos. Os sinais nos lembram por que nós estamos aqui na terra, e essa é uma das grandes razões, dos principais propósitos: ajudar as pessoas, ajudar, mostrar o amor de Jesus a essas pessoas. Então o altruísmo, o desapego vai começando a crescer em nós, e a imagem de Cristo vai se formando em nossas vidas, vamos ficando cada vez mais parecidos com Ele. E Ele tinha dito, irmãos, que era esse o propósito de nós estarmos aqui na terra, de nós estarmos sendo feitos cada vez mais parecidos com Ele. Essa é a preparação para a volta de Cristo, é ser mais parecido com Jesus. Então a gente começa como? Nos enchendo do Espírito, nos enchendo do óleo, e esse óleo vai fazendo o quê? Vai transformando nossos pensamentos, nossas atitudes em pessoas cada vez mais parecidas com Ele. E que características são essas? Amar as pessoas. Eles vão ser conhecidos, vocês, se vocês amarem uns aos outros como eu amei, aí eles vão saber que são meus seguidores. É isso, irmãos.
Romanos 8, 28, que a gente gosta muito de ler, e eu tenho lido muito o 29 desde o ano passado, eu quero ler de novo. O texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém! Sim, tudo coopera para o nosso bem. E que bem é esse? Que nós sejamos feitos cada vez mais parecidos com a imagem do Criador, a imagem de Jesus. Esse é o bem, meus irmãos. E uma tragédia dessa vai nos ajudar cada um de nós a sermos mais parecidos com Jesus. Então deixa esse tempo te transformar em uma pessoa mais parecida com Jesus. Deixa esse tempo ser um tempo em que você vai buscar Jesus como nunca, vai buscar o Espírito de Deus como nunca, e deixa Ele te transformar, deixa Ele te usar na vida de muita gente, amém, irmão? Sim? E vamos nos preparando para sermos pessoas cada vez mais parecidas, que Jesus vai, vamos dizer assim, que nós vamos ser recebidos de uma forma cada vez melhor, porque tem uma recompensa, irmãos, esperando por nós. Esse patrimônio espiritual que a gente acumula, vai ser exaltado, vai ser reconhecido lá no céu, e é isso que cada um de nós quer. Nós queremos ouvir: servo bom e fiel, que bom que você administrou isso, da melhor forma possível. Então, irmãos, eu quero ser recompensado por Jesus, e eu quero então me preparar para esse encontro o máximo que eu puder, ser cada vez mais parecido com o Senhor, cada vez mais transformado à imagem dele. Lá no final, irmãos, do livro de Mateus, tem um dos textos mais conhecidos, eu acho, desse livro, que está no capítulo 28, do versículo 18 em diante, que diz assim: então Jesus aproximou-se deles, depois de Jesus ter morrido, ressuscitado. Então Jesus ressurreto aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, irmãos, a missão, ela é grande, ela é difícil. Ele disse: eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos. A situação não é fácil, mas vocês precisam lembrar: eu estarei com vocês, e isso basta. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estarei com vocês todo o tempo, e a minha graça basta para vocês. Amém, irmão? Sim? Então nós estamos agora engajados nessa missão, sabendo que Jesus está com a gente, e que a presença dele cresce entre nós à medida que se aproxima a vinda dele. Cresce a presença, cresce o poder, cresce o sobrenatural, irmãos. Tem uma outra realidade acontecendo junto com os sinais crescem, mas cresce a graça, cresce a presença do Senhor entre nós. Então ele estará com a gente para sempre, e de maneira cada vez mais marcante. Interessante que a gente leu a semana passada, porque era dia das mães, Isaías 49, e lá no versículo 6, o texto é o seguinte: a palavra de Deus para Isaías, profeta Isaías: é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Eu também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Ele estava falando para Isaías o seguinte: não é só aqui no meio dos crentes que eu quero que você haja, eu quero que você vá até os confins da terra, levando essa minha luz, essa minha mensagem. Eu quero que você vá até os confins da terra. Mas sabe o que tinha anexa a essa mensagem? Aquilo que a gente leu a semana passada, no versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Amém? Ele nos envia para a missão dizendo: eu vou estar sempre contigo,
eu vou dar as condições, eu vou te dar o poder, eu vou te dar o sustento emocional, eu vou te dar o sustento espiritual, eu vou te dar o sustento material. Eu estou contigo até a consumação dos séculos. A coisa pode ficar difícil, mas eu estarei te levando por cima das águas, pela fornalha de fogo, na cova dos leões. Não interessa o que venha, eu estarei contigo, e eu posso mais do que qualquer situação, adversidade ou circunstância. Então, meu irmão, fala com Jesus, entende a tua missão, segue em frente, deixa Ele te usar, deixa Ele te transformar, mas principalmente lembra, você depende da presença, você depende do óleo que vai abastecer a tua lamparina, você depende, eu e você dependemos disso nesse tempo, deixar que o Espírito nos leve, nos sustente, nos guarde. E por fim, irmãos, eu quero ressaltar isso que eu falei algumas vezes. Os sinais nos lembram da grandeza de quem está com a gente. Os sinais, terremoto, guerra, as pessoas se odiando e não sei, esses sinais nos lembram da grandeza de quem está com a gente, porque Ele prometeu e está se cumprindo. Nos lembram quem Deus é, nos lembram de que Ele vai estar com a gente também, para sempre, mas também nos trazem esperança, irmãos, daquilo que está por vir, daquilo que vem com Ele na sua grandiosa volta, no grande dia. É interessante como ele fala sobre o princípio das dores, e os teólogos associam então essas dores a dores de parto. O que acontece com as dores de parto? Elas vão ficando cada vez mais intensas e cada vez mais com menos espaço, mais frequentes, mais intensas e mais frequentes. Então ele disse, olha, essas dores, essas situações, elas vão começar a vir de maneira mais frequente e mais intensa. Irmãos, a gente está vendo isso acontecer. Mas o que acontece? A grávida, ela fica triste porque vai ter um bebê, ela fica desesperada, ela está feliz que ela vai ter um bebê, mas tem dor envolvida, irmãos. Então a gente sabe que o final dessa história é tudo que a gente quer, Então esses sinais têm que nos trazer ânimo, irmãos, ânimo, porque o Senhor está às portas, o Senhor está por vir, o Senhor está com a gente, e breve nós estaremos recebendo o Senhor aqui com a gente. Jesus falou em João 16, 21 o seguinte: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo o seu filho, o menino. Irmãos, é isso, nós estamos vivendo esse tempo, mas além do sustento que Jesus tem nos dado, Ele está nos lembrando da grande volta, do que está para acontecer, do que está para nascer. E agora, irmãos, eu queria voltar lá no capítulo 22 de Mateus. A gente leu o 24, a gente leu o 25, mas no 22, sabe o que ele falou? Ele falou que há um banquete nos esperando. No versículo 1 e 2 ele disse: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho, os seus filhos. Então, irmãos, é verdade que os sinais vão começar a acontecer mais frequentes e mais fortes, sim, mas essa não é só essa a realidade. O que está crescendo em nosso meio, está crescendo a graça de Jesus, está crescendo o movimento espiritual, está crescendo o poder dele, porque vocês lembram, irmãos, isso aqui foi tirado lá de Joel capítulo 2, mas sabe o que diz em Joel capítulo 2? Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, meus irmãos, não são só sinais de guerra e desastres naturais, são sinais de bênção, de graça, de poder de Deus, da graça do Senhor. Nós já estaremos experimentando o banquete, já dá para sentir o cheiro, já dá para experimentar algumas coisas daquele grande banquete que está por vir. E essas duas realidades vão crescer juntas, irmãos, sinais crescendo, mas também presença de Jesus crescendo, crescendo.
de fato é que a chuva tem vindo sobre nós, e é chuva espiritual, é a principal que tem vindo sobre nós, e eu quero te encorajar a você ficar animado com isso, porque as dores não desanimam a grávida, as dores não desanimam a grávida, amém, irmão? Mas para isso você precisa estar com a sua lâmpada cheia, você precisa se abastecer com a presença, para que você entenda e veja a realidade espiritual que tem crescido aqui, e viva, experimente ela, não só a outra realidade visível. Então te encorajo, meu irmão, a ser um tempo de busca pelo Senhor. E eu quero terminar com 2 Coríntios 4, que os nossos irmãos já leram aqui a semana passada, o irmão Alexandre leu aqui a semana passada. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, vão passar, mas as que não se veem são eternas. É isso, meu irmão. Nós vamos olhar para as eternas e vamos receber graça cada vez maior do Senhor, porque Ele estará com a gente para sempre e de maneira cada vez mais presente, de cada vez mais intensa. Eu quero te encorajar a você colocar a tua esperança, a tua dedicação nisso, a ser um bom administrador do teu tempo, daquilo que você tem para oferecer. Então, irmãos, revendo o que a gente viu, os sinais nos lembram que é tempo de deixar-se encher pelo Espírito. Os sinais nos lembram da lâmpada que precisa ser abastecida. Os sinais nos lembram de administrar bem o que Jesus nos deu, o tempo, a capacidade, tudo o que nós temos. Os sinais também nos lembram dos nossos propósitos como cristãos, qual é a nossa característica, como nós ficaremos mais parecidos com Jesus. E os sinais nos lembram da grandeza de quem está com a gente e daquilo que está por vir. Amém, irmão? Graças a Deus, Jesus, pela Tua palavra, nos ajuda a guardarmos a realidade espiritual, a visão espiritual e colocarmos nossa esperança, nossa confiança, Senhor, mais no invisível do que no invisível. Nós queremos que se cumpra essa palavra, não andemos pelo que nós vemos, mas andemos, Senhor, por fé, pelo que Tu fala, pela Tua palavra, pelo que Tu nos mostra. Ô Senhor, nos ajuda a vivermos essa realidade de maneira cada vez maior, e não só isso, a ajudarmos aquelas pessoas, Senhor, que ainda não entenderam, não viveram o relacionamento contigo, a salvação, o novo nascimento, que nós sejamos, Senhor, nesse tempo, aqueles que levam a realidade espiritual a outras pessoas, a realidade da Tua palavra, aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam receber o Teu Espírito, viver, Senhor, com essa fonte de águas a jorrar em seu interior, Senhor. Então oramos por graça, oramos para que o Teu poder venha sobre nós e nós possamos proclamar e ajudar, Senhor, a muitos viverem esse novo nascimento. Oh Deus, em nome de Jesus, oramos para que Tu nos ajude a vivermos por fé e não por vista. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Quero te convidar a ficar em pé, meu irmão. Quero te convidar a vocês ficarem em pé. E eu queria que, eu não sei, talvez você esteja aqui hoje e você não tinha ouvido ainda que há uma necessidade de nascer de novo. Há uma necessidade de nascer de novo, de tomar uma decisão por Cristo que vai fazer com que o Espírito passe a habitar na sua vida de maneira eterna. Você recebe essa lâmpada que é capaz de te dar o sustento espiritual, emocional que você precisa, físico. Talvez alguém esteja aqui hoje, como eu já estive, e nunca tinha dado esse passo. Então, se você quer tomar essa decisão hoje, quero fazer uma oração junto contigo, para que você seja batizado no Espírito Santo, você possa viver essa realidade, você possa viver uma nova vida nesse tempo de desafio. Então, se você ainda não tomou essa decisão, eu queria te convidar a você vir aqui na frente para a gente orar junto. Se alguém quer receber o Espírito Santo hoje aqui, você ainda não tinha ouvido, não tinha tomado uma decisão, quero te convidar a você vir aqui na frente. Se você quer andar com Jesus, ser batizado, quero te convidar a você vir aqui hoje. Tem alguém? Quer vir? Pode vir. Mais alguém?
quer ser batizado pelo Espírito, quer ser batizado nas águas? Mais alguém? Mais alguém? Hoje é o dia, pode vir. Mais alguém? Mais alguém? É tempo de se ligar com o Senhor Jesus. É tempo de se ligar com o Senhor Jesus. Mais alguém? Que bênção. Quero convidar vocês agora para a gente fazer uma oração juntos, tá bom? Vocês vão falar com Jesus sobre a decisão de vocês, pode ser? Então vocês repetem, precisa ser em voz alta para que todo mundo espiritual ouça, não só Jesus, mas todo mundo espiritual ouça que vocês são de Jesus, pode ser? Então vamos falar assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu me arrependo de ter vivido separado de Ti. Me arrependo dos meus pecados. E hoje eu entrego a minha vida para ser uma seguidora Tua. Eu Te recebo hoje como meu único Senhor e meu único Salvador. Faz de mim a pessoa que Tu quer. Seja feita a Tua vontade na minha vida, eternamente. Amém e amém. Amém. Festa no céu. Amém. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é no céu. Meu Jesus, vem buscar.
do Senhor permanecerá para sempre. A chuva vai continuar vindo, chuva e colheita vão continuar vindo, a graça do Senhor vai aumentar mais e mais no nosso meio. Eu quero que você deixe Jesus te usar. Nós temos vivido, irmãos, um grande mover, irmãos. Estamos unidos com irmãos de diversas denominações evangélicas, nossos vizinhos lá, que a gente tinha pouquíssimo contato lá na sede com os nossos irmãos das outras igrejas. Estamos cooperando, um leva a coisa, o outro traz e etc. Nós já temos uma estatística, irmãos, de aproximadamente 18.700 pessoas que a gente já abençoou lá na nossa sede, com cesta básica e coisa. Eu quero te encorajar a você continuar levando a palavra da salvação nesse tempo, visitando pessoas. Se você quiser ir lá, retirar com a gente, tem que nos avisar, mas pode ir lá, retirar alimento para levar para alguém, retirar alguma coisa de higiene para levar para alguém. Deixa Jesus te usar, meu irmão. Nesse tempo, você entrega o alimento, mas você também fala da palavra do Senhor, para que possam viver na eternidade com a gente. Amém, irmão? Que Jesus te abençoe, Jesus te use nesse crescer do Espírito Santo no meio da igreja. Amém? Não caminhe